O amor para Clara tinha o cheiro de café fresco e a certeza de um abraço matinal. Por 20 anos, ela e Marcelo foram os arquitetos de uma vida que parecia invencível. Construíram uma família, 2 filhos adolescentes, Lucas e Sofia, um lar cheio de risadas e conquistas. Para Clara, a estabilidade não era tediosa, era a mais rara e preciosa das bênçãos. Mas as bênçãos, às vezes, se quebram como vidro. O estalo não veio de um estrondo, mas do silêncio de Marcelo. Ele, que antes conversava e falava como foi o seu dia, e ouvia Clara falar sobre o seu, davam boas risadas antes de dormir. Agora ele estava silencioso e pensativo. Ele, que chegava no horário, agora tinha reuniões urgentes. Os sinais eram uma sinfonia de pequenas notas dissonantes que, somadas, formavam uma canção de alarme. O momento da verdade foi cruelmente um prenúncio do precipício. Uma notificação no celular dele. Um nome, Estela. Uma frase curta, íntima, que confirmava o inferno. A traição havia se instalado, fria e concreta, no coração da fortaleza de Clara. A dor da traição é universal, mas para Clara veio com um veneno extra. A identidade da outra mulher era Estela. Estela, a vizinha do sobrado, a ex-colega de faculdade. Estela, que sempre teve o sorriso um pouco forçado, que olhava a vida de Clara, os móveis, as viagens, a estabilidade de Marcelo, com uma admiração que beirava a cobiça. Estela não queria apenas ser amiga de Clara. Ela desejava desesperadamente ter a vida que Clara havia construído. Essa inveja, latente e sufocada, agora tinha explodido em realidade. O confronto foi um desastre de lágrimas e gritos. Marcelo, desfeito, não tentou negar os fatos, mas sim a intenção. Seu desespero era real, a culpa é avassaladora. Mas o que ele disse, em meio aos soluços, transformou a simples traição em um dilema terrível e inexplicável. Clara, me escuta. Eu não a amo. Não há nada. É terrível pensar nisso agora. Eu sei que parece insano, mas foi como se eu estivesse agindo contra a minha própria vontade. Como se fosse outra pessoa. Eu não sei explicar, Clara. Eu juro que eu sentia uma força me puxando para ela. Aquela mulher, eu não sei o que ela fez, mas parecia algum tipo de feitiçaria. Eu não sou assim. Eu estava agindo de uma forma que eu não reconhecia. Eu não a queria. Por favor, meu amor, não joga nossa vida fora. Eu vou manter distância dela. Eu juro que nunca mais vai acontecer. Eu te amo, Clara, me perdoa. Feitiçaria. A palavra pairava no ar da sala como um cheiro forte e irritante. A mente lógica de Clara ria da desculpa. Como um homem adulto, um executivo respeitado, podia recorrer a uma narrativa tão arcaica, tão desonesta? A traição tem sempre um nome: falta de caráter. Ele a estava insultando, achando que ela engoliria a história para evitar o divórcio. Clara sentia o orgulho ferido, gritando: não aceite isso. É a desculpa mais fraca que existe. Mas o coração de Clara, ligado a Marcelo por 20 anos, encontrava fendas na lógica. E se a inveja destrutiva de Estela fosse tão poderosa, tão focada na destruição da vida de Clara, que tivesse se manifestado de uma forma que desafiava a razão? Marcelo parecia tão desesperado e tão genuinamente horrorizado com o próprio erro. O brilho nos olhos dele não era de mentira, era de terror. 20 anos de dedicação, de parceria inquestionável, não podiam ser apenas um teatro. Ele nunca havia dado indícios de ser um homem infiel ou leviano. Aquele homem em prantos era o pai de seus filhos, o companheiro que a fazia sentir-se segura. A dúvida se tornava um peso insuportável no peito. Havia Lucas prestes a iniciar a faculdade, precisando do suporte da família unida para alçar o voo. Havia Sofia, a caçula, ainda dependente da rotina e da presença do pai. Destruir o casamento era destruir a base da vida dos filhos. A dor do divórcio seria imensa e irreversível. Vale a pena jogar fora 2 décadas de construção por um lapso, por um erro que Marcelo jurava ter sido uma manipulação externa, um ataque à sua família. Clara se refugiou. Ela precisava de distância do choro de Marcelo, da presença silenciosa dos filhos. Estava em um limbo, sozinha em seu quarto, tentando enxergar o futuro.
Perdoar significava aceitar a vulnerabilidade de Marcelo, engolir a desconfiança e arriscar-se em uma reconstrução que exigiria uma fé cega. Significava lutar contra a inveja de Stella, provando que o amor de Clara e Marcelo era mais forte do que a manipulação ou a fraqueza. Por dentro, a voz do orgulho e da razão. O que foi que ele fez? Traiu? O resto é desculpa. Feitiçaria. Ele está tentando te manipular. Um homem fiel não se deixa manipular. Pede o divórcio, vai doer agora, mas vai sarar. Ficar é viver com a ferida aberta, reabrindo-a a cada aniversário de casamento, a cada Natal. Sua dignidade exige a separação. E aí, mesmo tempo, a voz do coração gritava em seu interior. 20 anos de cumplicidade não são nada? O amor de vocês é grande demais para ser destruído por um ato isolado de fraqueza, talvez até mesmo de manipulação. Ele se arrependeu de verdade. Ele te ama. O casamento é um compromisso, não um conto de fadas. O perdão é a maior prova de força. Salva a sua família. Salva o seu amor. O dilema final era: ela aceitaria a versão de que o erro de Marcelo era sobre Stella e sua feitiçaria, ou de que era sobre Marcelo e sua fraqueza humana? Se fosse a primeira opção, perdoar era lutar contra uma força externa para salvar seu marido. Se fosse a segunda, perdoar era aceitar uma falha de caráter que poderia se repetir. Clara olhava para a foto dos filhos. A decisão pesava não apenas sobre ela e Marcelo, mas sobre a fundação de suas vidas. O amor ainda estava ali, em algum lugar sob os escombros. Mas será que ele era suficiente para reconstruir? Clara pega o celular. Marcelo havia enviado uma última mensagem, curta e devastadora. Se você não quiser mais, eu não sei o que será de mim. Mas eu vou entender. Ela tinha que tomar uma decisão agora. O casamento deles, a vida deles, a estabilidade de seus filhos dependiam do seu próximo movimento. Duas portas se abriam diante dela. E se fosse você? Ouviria a voz do coração e ligaria para ele, para dizer que a dor era grande, mas o amor era maior. Que eles enfrentariam a inveja e a fraqueza juntos e salvariam sua casa. Ou ouviria a voz da razão, ligar para a advogada? Aceitar que o amor de 20 anos não foi capaz de resistir à tentação ou à manipulação e escolher a dor limpa do divórcio em vez da incerteza do perdão. Clara respirou fundo. A mão pairava sobre o botão de chamada. O que o seu coração, a sua razão e a sua experiência dizem? Se essa fosse a sua história, a história da sua vida, da sua família, o que Clara deve fazer? E se fosse você? A sua decisão define o destino de Clara. Me ajude a continuar essa história. A opção mais votada será o final dessa história. Aguardo seu comentário. Obrigado por assistir.